Olá, eu sou Roberta de Menezes, está começando mais um CME no ar e hoje eu estou com duas convidadas aqui, gente, muito queridas, vocês vão aprender muito com elas, que é a Débora Flores, formada em Estética e Cosmética e atua na área desde 2018 e é dona da clínica Essência e Harmonia. Boa noite, Débora. Boa noite. E estamos aqui também com a Zilda Terêncio, que é técnica de enfermagem, com mais de 20 anos de experiência e 16 anos em cirurgia plástica. Boa noite, Zilda. Boa noite, Roberta. Bom, gente, antes de a gente começar o programa, vamos ouvir a vinheta do CME. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. E para começar o programa, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu trouxe um dado que 60% dos brasileiros já compraram algo por influência de promessas milagrosas e se arrependeram. Vou começar perguntando aqui para as duas, gente. Vocês acham que o público hoje está mais exigente ou ainda continua caindo fácil nessas promessas milagrosas? O que você acha, Débora? Então, Roberta, eu acho que a gente tem uma população mais leiga, né, e que acaba, sim, caindo nas promessas milagrosas, achando que aqueles protocolos, né, que vão ter resultados muito rápidos, podem acontecer, mas a gente tem um pessoal que está estudando mais, está pesquisando mais, né, estão pegando mais referências, então, assim, ele já vem sabendo que consegue atingir o resultado, né, mas que precisa também de um tempinho, que não é milagre, não. É verdade. Quem dera, né, se tivesse varinha de condão, né? É verdade. O que você acha, Zilda? Você acha que, assim, na sua convivência, assim, pessoal que quer fazer cirurgia plástica, você acha que eles têm mais noção do que é o procedimento ou eles vão sem noção nenhuma achando que vai dar um milagre, assim, na vida? Ô, Roberta, isso acontece muito, de ver um resultado na amiga e achar que o padrão dela, o resultado vai ser o mesmo. Vou ver na revista, né? Fala assim, eu quero assim, ó. Isso acontece muito. Às vezes, o padrão de beleza, às vezes está colocando as pessoas dentro, assim, de um resultado que é padronizado, e não é por aí. Corpo de um não vai ter a mesma resposta que da outra pessoa. Então, ele chega, às vezes, com a expectativa acima. E sobre não acreditar em tudo, hoje as pessoas estão filtrando muito. Então, está sendo um pouco menos, mas ainda tem aquela questão de querer ser igual que ela viu. E que isso, o resultado não é a mesma coisa. Não é porque a cirurgia não deu resultado, e sim porque o corpo dela é diferente. Vai dar um resultado baseado na estrutura da pessoa. Da pessoa, os problemas de saúde também. Todos eles influenciam. Então, Da estética, com certeza. Então, a estética também tem essa parte, porque eu tenho, às vezes, vejo uma pessoa, vou fazer a mesma cirurgia porque a minha não ficou igual a dela. Não. O corpo dela é diferente do seu. Então, vai dar outra resposta. Ô, Débora, me conta uma coisa. Como que você enxerga a pressão por resultados rápidos nas redes sociais quando se fala hoje em estética? A pressão é bem grande, né, gente? Todo mundo vem querendo resultados rápidos. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma anamnese muito precisa, a gente precisa estar orientando também as pessoas de como que vai ser esse protocolo, de quanto tempo a gente vai conseguir atingir aquele objetivo e qual vai ser a parte da pessoa. Porque não é só entrar na clínica de estética. No pós-operatório, você fala? Tanto pós-operatório ou pós-procedimento, né? Também, né? Então, assim, a gente tem procedimentos que às vezes a gente precisa de 6 meses até a gente conseguir atingir ali o objetivo, né? Então, quando a gente vai com essa expectativa muito alta, né? E quando eles chegam lá no espaço, na anamnese ali, na análise dos exames, aquilo ali a gente já consegue falar com eles que a gente precisa de manter uma meta,
né, que a gente precisa se organizar para a gente chegar naquele objetivo, né? Então tem a parte dele quanto à alimentação, quanto a estar bem de saúde, quanto a todas as vitaminas estarem legais, né? Se tem pressão alta, né? Se está com a diabetes descompensada, tireoide, então tudo isso vai influenciar no meu resultado, né? Isso não quer dizer que às vezes a gente não vai conseguir atingir, claro. Tem algumas pessoas que a gente consegue atingir muito rápido, mas a pessoa está fazendo a parte dela, ela está numa atividade física, está se alimentando bem, né? Está com foco, né? E pessoas que às vezes a gente, no meio do processo, a gente encontra um problema de saúde, né? E aí a gente vai cuidar dela, deixar ela bem, porque a estética ela tem que estar atrelada com a saúde. Eu preciso que a pessoa perca peso com saúde, que ela termine um protocolo facial, mas que a face fique boa, né? Então tem toda uma preparação. Às vezes até mesmo para um botox, né? A pessoa nunca fez uma limpeza de pele na vida. Então, como é que a gente faz um botox sem estar com uma pele tratada, preparada, né? Se a gente está com uma pele que precisa de cuidar de uma mancha, eu preciso que ela tome um antioxidante, eu preciso que ela faça uma desparasitação, né? Então, assim, tem todo um protocolo. A gente só faz isso na infância, né? Quando a mãe da gente dá o remédio, depois nunca mais. Nunca mais faz, né? E os parasitas, gente, ele causa cansaço, sono, anemia, né? Tem uma série de doenças aí que ele causa e que é um remedinho que você vai tomar uma vez por ano, né? Então, não ensinam mais isso, né? As pessoas também perderam o hábito de fazer um controle, as pessoas vão no médico quando tá morrendo, quando tá passando mal. E olha lá, né? Exatamente. Né? Então, as pessoas estão evitando bastante. Então, tem todo esse cuidado de mostrar para eles que eles precisam melhorar a saúde, né? Antes da gente conseguir atingir o objetivo deles aí. Né? E se uma paciente chega e está toda desregulada, com déficit de vitamina, tudo, você explica que a gente tem que consertar isso primeiro para depois fazer. O pessoal entende ou costuma ficar bravo? Né? Eu acho que não, eu acho que a gente meio que abraça a cliente ali, né? E a gente escuta muito. Às vezes também tem uma parte psicológica forte, né? De baixa autoestima, falta de amor próprio. Então a gente tenta segurar ela ali para a gente continuar melhorando a saúde dela. A parte psicológica, quando a gente vê que está um pouco além do que a gente pode estar ajudando, aí a gente vai indicar profissionais para poder estar ajudando, né? Sim. E o que eu também pegou muito, Roberta, e às vezes até assim, a parte ginecológica, que a pessoa fala, tem anos que não vou no ginecologista. Infelizmente, é a verdade, né? Exato. Então, assim, às vezes numa massagem relaxante, você encontra alguma coisa e aí a gente tem que pedir para ir, né? Às vezes a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que não tá normal, né? Então, assim, já peguei situações que eram miomas e aí foi detectado e foi feita a cirurgia. Então, a gente tem alguns patamar, né? A gente vai até onde a gente tem conhecimento e depois a gente realmente precisa de alguém além, né? Mas algumas coisas, como é uma sequência que a gente está toda semana com a cliente, né? Acaba que a gente começa a conhecer um pouquinho mais do corpo dela e ver que algumas coisas não estão respondendo em algo que tem algo maior. Zilda, na sua vivência, você já presenciou casos em que pacientes chegam com expectativas irreais por causa das promessas da internet, que a gente falou no comecinho do programa? Sim, a gente vê isso com frequência. A cirurgia plástica, a pessoa está procurando mudanças, né? Então, ele inspira em alguém e chega com essa expectativa muito alta. É comum e a gente tenta tranquilizar a pessoa que o resultado vem devagar, né? Que essa mudança vai acontecer, mas às vezes ele precisa primeiro conversar com o médico para tentar... Tem questão do padrão de beleza também, né? Que as pessoas já vêm com aquilo. Já vem com aquilo na cabeça. Que a sociedade, né? Coloca, sociedade. Né? Como sendo padrão. E às vezes ele chega um pouquinho alterado, porque está com pressa daquele resultado. Então isso aí tudo deixa ele um pouco ansioso, a palavra. Mas é comum. Aí a gente conversa, tenta acolher de uma forma bem assim tranquila, entendendo o assunto que ele, o jeito que ele quer passar. Débora, você acredita que as clínicas sérias e éticas conseguem crescer no Instagram mesmo sem apelação? Consegue. Sim, com certeza consegue.
Só que o que acontece? Às vezes não é no mesmo tempo, né? Pode ser um pouco mais lento, porque às vezes a gente precisa dar o resultado, né, para aquela cliente te indicar, para a gente ter aquele antes e depois, né, para a gente poder estar fazendo um protocolo correto. Eu tenho o hábito, Roberto, de fazer um antes e depois na frente da minha cliente. Coisa E boa, às né? vezes eu deixo até as fotos no celular dela, para a gente fazer juntas ali na mesma hora, É né? ótimo, né? Porque o que a gente vê é o pessoal realmente mudando ali no Photoshop, sabe? Muda até o antes, né, Débora? Tô mudando até o antes para ficar pior Tá ainda, estragando, né? né? Tá estragando antes, para o resultado no final ficar melhor. E já peguei, assim, pessoas que vão até a clínica porque foram em clínicas que não eram sérias e que faziam esse tipo de trabalho. E que elas falaram assim, gente, mudaram meu marido, eu vi, né? Então, como que eu ia continuar lá, né? Não tinha como. Então, é triste, né, da gente escutar isso, que as clínicas realmente não estão agindo de forma correta, mas acontece, né? E aí a gente tem que se perguntar o seguinte, Roberta, eu quero o meu cliente para a vida, né? Me indicando sempre, ou eu quero um cliente que vai fazer um protocolo, depois não vai dar certo, a gente sabe quando se depois não vai, né, ficar correto, e a gente pensa em fidelizar, né? Eu, pelo menos, eu penso assim. Então, eu prefiro, e às vezes a gente tem situações em que a gente tem cliente que vira e fala assim, não quero foto, não quero que divulgue. Porque não gosta de comentar nem que fez, né? Sim, Quem dirá porque quer mostrar. ficar bonita, né? Milagrosamente. Exato, e não quer que ninguém saiba, porque não, o pessoal é fofoqueiro, é invejoso, eu não vou contar. Né? Então, assim, a gente tem situações que às vezes eu não tenho antes e depois, né? E que ficou maravilhoso, né? E que Mas foi um muito tratamento comum, muito né? bacana, muito comum. Geralmente a gente tem um termo, né, de assinatura, de autorização para uso da imagem, e nem sempre a gente consegue. Então, às vezes, as pessoas viram e falam assim, ah, mas você tem antes e depois, né? E como que é esse protocolo, né? Então, às vezes a gente não tem como Me manda pelo mostrar, WhatsApp que eu quero ver. a gente não pode divulgar, né? Não tem autorização. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Isso pode, às vezes, impedir um pouquinho o nosso crescimento, mas quem conhece o nosso trabalho, ele não vai em outro lugar, sabe? Ele sabe que tem credibilidade, ele sabe que ele tem resultado, né? E eu tenho o hábito de atender assim, eu atendo a avó, a mãe, a filha, sabe? A colega que viu a outra. Então, assim, aí a gente percebe que a divulgação está sendo feita, né? E às vezes não tão rápido, mas que ela vem, ela vem. E vem com consistência, né, Débora? Exatamente, que é o mais importante pra gente. É só esperar, né? Ô, Zilda, me conta uma coisa. Existe algum mito dentro da plástica que você gostaria de desmistificar aqui no Semianuar? Então, Roberta, Que a gente sempre ouve falar umas coisinhas. sempre escuto falar alguma coisinha. Eu diria que o mito que eu mais vi dentro do meu tempo na área da enfermagem é sobre colocar silicone. As pessoas às vezes têm receio de colocar o silicone porque quer ter um filho e o silicone ela não vai poder amamentar. É A mito. gente ouve muito falar isso. mito. O silicone não vai impedir a amamentação. Independente da posição que colocar a prótese. Independente, ela vai amamentar normal. Porque não tem nenhum obstáculo que impede de fazer. Então, se tiver essa dúvida, pode colocar o silicone que Vai amamentar normal. vai manter normal, exatamente. Ótimo. Débora, me conta uma coisa. A sua clínica já recebeu clientes que foram prejudicados por procedimentos estéticos que foi mal indicado? Sim. É raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito, Roberta, é verdade. Sim, a gente pega um cliente descrente, triste, chateado, um cliente que já fez vários pagamentos, né, que confiava ali naquela técnica, e já aconteceu casos que eu não conseguia resolver também, aquele boss do cliente que eu tinha que pedir para eles para procurar um médico mesmo. Que O próprio médico, né? muito grave, né? Muito grave. A gente tem muito isso na depilação a laser, porque pode ter queimaduras sérias, né? Se a pessoa não entende de fototipo, se a pessoa não sabe identificar qual que é a pele daquele cliente. E a gente também tem alguns casos que, assim, vamos supor, a gente sempre fala assim, a gente não pode tomar sol e vir fazer a depilação a laser, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento
para a gente saber se a pessoa realmente está falando a verdade. Muitas vezes a pessoa chega e fala, não, não tomei. Aí quando ela tira a roupa, ela está descascando, né? Então o que acontece? A máquina de laser, ela só enxerga o bulbo capilar, né? Ele só vai enxergar lá aquela raizinha. Então ela não enxerga por cima, né? Então pode confundir o tom da sua raiz, né, com o seu tom de pele ali, porque você pegou um sol, é uma pele que já está sensível, né? Já tive casos também, e na depilação a laser a pessoa fica igual, a gente chama de galinha pintadinha, porque fica toda pretinha, cheia de bolinha. E é bem sério. E a pessoa que fez não soube falar para ela o que ela ia tomar, sabe? Como que a gente ia recuperar aquela pele, né? Então, assim, é uma pessoa que não tem responsabilidade, né? Então a gente pergunta, fez o curso mesmo? Que equipamento é esse que você não testou antes, né? Para saber se o equipamento está calibrado, se ele está com todas as atualizações dele em dia, né? As revisões. Então, assim, hoje eu uso os aparelhos que ele tem o QR Code e que eu consigo saber quem que é o dono, se está atualizado, né? Se ele está calibrado. Então, assim, tem todo um trabalho em cima, né? Mas a turma dos cursos de final de semana, infelizmente, tá cheio, né? E aí acaba, joga o preço lá embaixo, né? Então as pessoas optam por ir nas clínicas que são mais baratas, né? E aí depois, quando tem uma intercorrência que é séria, né? Eles não vão arcar com a responsabilidade. Então, em alguns casos de queimadura, eu nem mexo e eu peço para procurar um médico mesmo, né, um dermato, para poder estar fazendo um protocolo correto, porque aquela pele vai manchar. Para quem está em casa ou no rádio nos ouvindo agora, Débora, e está querendo fazer uma depilação, por exemplo, um procedimento estético, que cuidado que você acha que você pode falar assim, não faz isso, para procurar um profissional gente, correto? Hoje a gente tem os órgãos, né? Que a gente tem os cadastros, né? Hoje em dia também a gente consegue achar muita coisa no Google. Sim. Né? Então, as reclamações daquela clínica, eu acho que vale a pena pesquisar. A gente, às vezes, deixa até de ir quando um cliente está mal avaliado. Né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem que usar as redes sociais a nosso favor também, né? Para a gente conseguir fazer as nossas pesquisas. Hoje é aberto as pesquisas no conselho para saber se a pessoa está regular, se ela realmente tem o curso, né? Então, buscar um pouquinho mais de conhecimento também daquela profissional, porque a gente faz isso para um médico, né? Quando a gente vai no médico, a gente não pesquisa, a gente olha, a gente não vai em qualquer um. Eu acho que acontece isso também na cirurgia plástica, né, Silvia? Exato. Da gente procurar saber se tem processo, né? Porque hoje em dia você joga o nome da pessoa completa, o nome da clínica, você já tem ali algumas informações que eu julgo importante, né? Principalmente a indicação, né? Exatamente, porque na indicação também você consegue ver que teve um resultado, que as pessoas já fazem há mais tempo, né? Já aconteceu também, Roberta, com a criolipólise, sabe? A gente faz a criomodelagem lá, que é o congelamento da gordura localizada. E o que acontece? A gente vê as pessoas reaproveitando as mantas. Então, existe uma manta anticongelante descartável, que só pode ser utilizada uma vez no cliente, né? E aí as queimaduras são muito sérias, muito sérias. As placas de congelamento, elas necrosam, elas vão a menos 5 graus, tem equipamentos que vão até menos 11, sim. E a cliente não vai sentir, porque ela sente no inicinho o gelinho e depois ela não sente mais, sabe? Fica meio que anestesiado. Fica dormente, né? Fica. E aí, às vezes, a gente vê profissionais que falam assim, a criolipólise é ótimo, eu deixo a cliente lá, saio e fico lá no celular do lado de fora. Gente, imagina. Você tem que estar acompanhando o tempo todo, você tem que estar olhando o tempo todo. E o que eu acho correto é abrir a manta na sua frente, para você ver que ela está sendo aberta, mostrar a data de validade daquela manta, né? Mostrar os órgãos de registros também. Então, assim, às vezes eu tenho as clientes que viram e falam assim, mas ficou muito caro. Eu falei, pois é, mas tem o valor da manta e tudo. Elas não podem fazer sem a manta, não. Eu falei, não, amor, eu não faço sem a manta, né? Então, eu mando um videozinho para ela explicando a importância da manta, né? E que ela não pode ser reutilizada, porque ela é toda com um gelzinho, né? Preparado para fazer a proteção térmica da sua pele. Então, assim, as pessoas precisam entender um pouquinho daquele protocolo que ela quer fazer, para ela saber como que ele é feito, porque quando você chega numa clínica, você sabe se está certo ou se está errado.
E essa questão do Entendeu? videozinho para a pessoa saber, excelente ideia, né? É bem legal. Então a gente tem que fazer isso para tudo, sabe, Roberta? Vamos supor, se você vai num médico hoje, e aí ele fala assim: vai lá no posto médico e toma esse remédio. Pede para a enfermeira te mostrar o que você está aplicando em mim, me mostra a data de validade, vou tomar uma vacina, procura saber, porque já aconteceu casos trocados. Sim. Né? E isso acontece muito. Você recebeu uma medicação que não é para você. E isso não é porque você é chata e nem nada, é porque você está sendo prudente e você preocupa com o outro também. Claro. Porque às vezes as técnicas de enfermagem, elas trabalham dobrado, né? E aí eu acho importante a gente olhar o rótulo, tudo meu. Quando o pessoal vem fazer botox, harmonização, eu mostro o rótulo, eu mostro o lote, eu tiro foto para cliente ter aquilo ali, né? Mostro a data de validade, e isso não é ser chato, isso é ser prudente. E é um direito também, né? Além disso, né? Sim. Então, assim, eu aconselho muito, né, o pessoal a buscar mais, a falar assim: não, eu entendo, eu vi como que é feito o protocolo, né, e eu quero que você abra a manta na minha frente. Né? Se você chegar numa clínica, você vê que realmente isso não acontece. Porque às vezes está reutilizando. Infelizmente. Já vi. Acontece. Ô, Zilda, conta um pouquinho pra gente o outro lado da cirurgia plástica. Porque você já foi paciente também. Como paciente, Como né? paciente, conta pra nós. Exatamente. Como paciente, eu vou falar que eu não fiquei muito diferente, não. Da ansiedade, da resposta muito rápida. A gente fala sempre, está orientando, acompanho, coloco para os pacientes que existe tempo para tudo, mas quando a gente fica realmente tenso, mas entendendo que aquilo ali faz parte do processo. E assim, se não está igual eu imaginei que eu ia ficar, eu tenho que saber que o meu perfil, o meu corpo é diferente. Então, a aceitação é melhor. Mas que eu fico ansiosa, como paciente, fico igual qualquer outra. Mas o entendimento ajuda muito, né? Ajuda porque eu sei que aquilo faz parte. Existe um tempo também, né? Para aquela cirurgia chegar ao que eu esperava, meu objetivo. E não pelo fato de eu acompanhar, de eu ser da área, que eu não vou ter expectativa também, mas eu vou saber controlar um pouco melhor. Já tem entendimento, é consciência, né? É um pouco por aí. Ô, Zilda, e tem idade para fazer procedimento estético? Que é outro mito. Então, Roberta... Você é muito nova, você está muito velha? Não. Vamos falar pelo lado da maioridade, né? Da melhor idade. A melhor idade. O paciente deseja fazer. O que mais acontece, a cirurgia mais procurada tem implante e tal, mas é o lift, né? Facial. Então, às vezes a pessoa fala: eu tô velho para fazer isso. Não, se deu o desejo para fazer, importante, primeiro passo, procura um médico de preferência que alguém indicou, que já conhece algum trabalho dele. Esse médico vai fazer alguns pedidos de exame, vários pedidos. Levou o resultado, tá tudo ok. Conversou, o médico avaliou ela outra vez, tá tudo ok. Ela vai fazer a cirurgia. Claro, com ele tendo aquela forma de avaliar a cirurgia que ela quer, né? Fazer uma coisa de acordo com a idade dela. Acho que é como é que fala? É o cuidado com a idade, com o exame pré-operatório, né? Esse cuidado é muito importante, né? O que acontece? As pessoas também tem profissionais, né, que acaba que deixa a pessoa igual a todo mundo, né, e tira a essência da pessoa, né? Então acho que até na hora da cirurgia plástica, do lift, né, de procurar um profissional que vai te deixar com a sua cara, né? Isso. O diálogo lá dentro também, para conversar com o médico, ela vai passar o que é o objetivo dela. E juntos os dois, ele vai entender o que ela está querendo, o que ela está pensando, de acordo, dá para ficar dessa forma. Isso aí é muito importante. A confiança dela com o profissional, né? Eu falando como paciente e como a técnica de enfermagem que via muito acontecer. Então, é importante, junto ali, ela deixar para ele claro o que é o objetivo dela. Sim. Mas a idade, se os exames tá tudo ok, ele vai fazer a cirurgia. Eu tive um cliente e ele de depilação a laser, sabe? Só que ele deixou para fazer cirurgias plásticas muito tarde.
E aí ele veio para acompanhar a esposa, porque a esposa começou a ficar muito bonita, a se cuidar. E aí ele falou assim, vou perder ela, então eu vou ter Tem que que me ficar cuidar novinho, também, né? né? Tenho que ficar novinho também. E aí eles fizeram a cirurgia plástica e aí a gente faz a depilação a laser nele na nuca, sabe? Que é a barba. Porque teve que puxar tanto, porque são as pessoas que não têm esses preventivos, né? De hábito de cuidar do rosto, fazer o skincare em casa, né, fazer uma limpeza de pele, já tá usando um botox. Então, esses preventivos, eles vão realmente retardar mais a questão da cirurgia plástica, né, e também vai valorizar ela, né, e não ficar nesse ponto, né. Então, assim, a gente achou super engraçado, que aí a gente colocava lá na ficha, ó, dele é a barba. Aí as meninas, mas que barba? Aí eu falei, gente, o dele é na nuca. Bem diferente. Então, é engraçado, mas assim, as pessoas hoje em dia, elas estão buscando se cuidar mais, né? Os homens também estão se cuidando Aumentando muito, né? Sim, eu falo assim, que a gente está transformando os nossos ogros, né, Shreks aí, em príncipes, né? E realmente fica muito bom, fica muito legal. Os homens também não gostam muito de ficar falando, não, que eles têm medo do julgamento dos amigos, né? De falar assim, vai falar que eu... Preconceito. Vai falar que eu não sou homem, né? Mas eles estão se cuidando, sabe? E isso é legal, porque assim, eles começam com uma simples limpeza de pele, e quando você fez, eles já estão fazendo uma harmonização completa, já começam a cuidar do corpo também. Então, assim, hoje em dia está crescendo muito esse mercado da estética. Tem muita inovação, né? Então a gente vem estudando cada dia mais, né? Preparando ali vários equipamentos de forma que sejam equipamentos seguros, né? Para estar trazendo ali multi-benefícios para eles, né? Então eu acho importante esses cuidados até antes de ir para a cirurgia plástica, porque aí você já vai com uma pele muito melhor, né? Sem muita flacidez, né? Então, assim, a pessoa já começa a criar algumas expectativas, mas ela vem num processo, né? Então, todo um tratamento para a gente poder estar conseguindo atingir aquele objetivo é legal. Demais. Né? Ô, Débora, você tinha comentado também essa questão do cuidado que você tem com os clientes, que uma vez uma cliente procurou, acho que era a véspera de casamento dela, de aniversário. Verdade. Conta pra gente como é que foi. O que acontece, Roberto? O pessoal deixa tudo pra última hora e a gente fica numa situação super delicada. Porque o que acontece? Como que você faz uma harmonização facial uma semana antes da pessoa fazer o aniversário? E aí ela queria ficar bonita para esse aniversário e aí estava preparando uma super festa. Então o que que acontece? O rosto tem regiões que são muito vascularizadas, né? Então quando a gente vai mexer, pode ser que vai ficar um roxinho, pode ser que vai inchar um pouquinho, vai ficar vermelho naquele dia, né? Então assim, gente, se vocês querem se organizar para estarem mais bonitas, mais novas, né? Rejuvenescer o rosto, procura uns 3 meses antes, vamos cuidar, né? Porque se tiver faltando vitamina ali, você já tomou. Se tiver que desparasitar, a gente já desparasitou, né? E aí o que que aconteceu? Eu não fiz, porque eu achei arriscado, e aí ela fez com uma outra profissional, né? E que aí ela realmente ficou inchada, deformada, teve pitose no olho. E aí a gente... Que aniversário que ela passou, né? Foi horrível, porque ela teve que passar muita maquiagem, porque ela ficou muito manchada, e ela não contou para as filhas que tinham feito, e aí as filhas começaram a reparar, e aí ela teve que contar, porque ela teve que... Também, né? Como é que vai? Porque ela teve... E ficou muito roxo, ela fez um preenchimento nessa região dos olhos, e aí essa parte da olheira dela ele empolou muito. Então, assim, talvez até mesmo a ansiedade dela, sabe? Para fazer, para ficar mais linda. Querer acelerar o processo também. Não dava certo, né? Então, assim, eu falo para as meninas, vamos fazer devagar, vamos fazer primeiro um botox, vamos esperar o retoque. Uma semana, né? E aí depois a gente vai rever o que mais é necessário. Não gosto de fazer a harmonização toda completa no mesmo dia, porque às vezes uma coisa que você faz já deixou a pessoa satisfeita, feliz, né? Os valores não são valores baixos, né? Então eu acho que a gente tem que se cuidar todo dia, porque a gente envelhece todo dia. Com certeza. Né? Nasceu, né? Já começou, né? Então, assim, tem uma série de alimentos que são importantes de você estar tomando durante aquele tratamento, né? Eu gosto muito das coisas mais naturais, Alberto. Então, assim, eu gosto que a pessoa se prepare, que ela esteja dentro de uma atividade física, que a gente inicie todo um protocolo com ela para que ela fique bem. Quando chegar o aniversário, todo mundo vai falar assim com ela.
Eu não sei o que você fez, Mas tá bem. mas tá muito melhor, né? Então, eu acho que é assim que a gente tem que cuidar da gente. E não simplesmente, agora eu tenho dinheiro, vou fazer, com uma semana eu resolvo. Não é assim. É verdade, tem que ter essa consciência. A gente tem que parar e ter essa consciência, né? Sim, saber que tem que ter o tempo também. Não adianta querer fazer e o resultado vai chegar assim. Vai devagar, que a resposta vai ser melhor, né? Com certeza. Débora, para a gente finalizar aqui, qual o conselho que você dá para outros profissionais de estéticas que querem crescer nas redes com ética e consistência? Então, Roberta, faça seu trabalho com carinho, sabe? Não faça o que for desnecessário. Não trabalhe pelo dinheiro, trabalhe pelo bem-estar das pessoas, para que elas se sintam bem, para que elas se sintam acolhidas, né? E trazer essa autoestima aí, sabe? Buscar ajudá-las da melhor forma possível. A gente consegue, sim, tá vencendo aí esses fakes do Instagram, das redes sociais, né? Fazendo um bom trabalho. Então, nunca trabalhe só pelo dinheiro. Faça tudo com muito amor, que eu acho que vocês vão chegar lá no seu objetivo. Bom, gente, então, Débora, quem quiser conhecer a sua clínica, saber os seus contatos, como que faz? Então, meu Instagram é @essência e harmonia. E a gente está também no WhatsApp, com DDD 31 99 226 1946. Se tiver alguma dúvida sobre depilação a laser, pode me perguntar lá no Instagram que eu respondo vocês. Ótimo, Débora. Isildinha, quem quiser contratar você para trabalhar, está precisando, fez um procedimento, está precisando de alguém em casa para acompanhar, como que faz? Então, vou deixar o meu WhatsApp, que é 986-177423. Estou à disposição. Pode repetir, Isildinha, por favor. 986-177423. Ótimo. Então, eu quero agradecer a presença, gente. Muito obrigada pela participação, por compartilhar. Nós aqui agradecemos, agradeço por ter me feito o convite. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Débora. Então, gente, boa noite. Muito obrigada pela companhia até aqui e até a próxima. Obrigada.